Para estimar a altura de um prédio, Roberval utilizou um bastão de 60 centímetros posicionado verticalmente e mediu sua sombra, obtendo o valor de 90 centímetros. Nesse mesmo instante, verificou que a sombra do prédio nesse mesmo chão plano era de 36 metros. Com base nessas medições, Roberval concluiu que a altura do prédio é de... Bom, então aí, né, cálculo da altura de um prédio, usando como referência um bastão, né, e aí utilizando também as respectivas sombras. Então um exercício bem típico, né, bem clássico de semelhança de triângulos. É muito importante aí nesse exercício que tu faça o desenho de uma forma bem estratégica, né, para concluir a resolução. Então eu vou colocar aqui na lâmina já um esboço, né, ou pelo menos um desenho adiantado aqui, ó. Bom, então eu coloquei aí o bastão, né, que está em azul aqui, e o prédio. E aí em cima desses dois referenciais vou traçar aí as sombras. Bom, primeiro eu vou imaginar aqui, ó, existe então o Sol. Vou colocar o Sol desse lado aqui. E isso vai então gerar uma sombra. Nesse bastão, bom, o bastão ele mede 60 centímetros, né? Isso aqui é a altura ou o tamanho do bastão, 60 centímetros. E gera uma sombra de 90 centímetros, então um pouco mais comprido que o bastão, vou colocar mais ou menos por aqui. Então será desse ponto até aqui, ó. Então aqui eu tenho 60 centímetros e aqui a sombra desse bastão com 90 centímetros. Mesmo raciocínio do prédio. O prédio tem uma altura desconhecida, que é justamente o que eu preciso, né? X. E aí eu vou colocar a sombra daqui desse ponto. Até mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui para seguir mais ou menos a mesma inclinação, né? Então daqui até aqui a sombra do prédio. Então aqui, ó, a sombra do prédio mede, nesse instante, verificou que a sombra do prédio mede 36 metros. Ok. E aí eu consigo, né, enxergar então os dois triângulos semelhantes. Por que esses dois triângulos aí são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais e, consequentemente, tendo dois ângulos iguais, eles têm três ângulos iguais. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse ângulo é igual, né, que é o ângulo reto, o ângulo de 90. Aqui também, ângulo reto, ângulo de 90. Então já tem aí um par de ângulos iguais. E esse ângulo aqui desse triângulo menor, ele é igual a esse ângulo aqui desse triângulo maior. Por quê? Porque esse ângulo ele é construído a partir da inclinação dos raios solares. Como estão próximos, né? Então a inclinação é a mesma. Então tenho dois ângulos iguais, consequentemente esse aqui de cima também é igual a esse ângulo de cima. Então os triângulos aí têm três ângulos iguais, são semelhantes. Ok. Como que eu resolvo semelhança de triângulos? A partir da proporcionalidade, né? Entre os lados homólogos. Então, na prática, eu monto aqui uma igualdade entre razões, né, uma proporção, e em cada uma das razões eu coloco os lados homólogos. Uma coisa que nesse exercício não precisaria fazer a conversão, mas eu vou fazer, é de metro para centímetro, né? Porque tu vê que aqui no bastão eu tenho unidade de centímetros e no prédio aqui eu tenho a sombra em metros. Nesse exercício não mudaria, né, a proporcionalidade. Então vou comparar que 90 centímetros está para 36 metros, tantos centímetros vai estar para alguns metros. Mas para evitar qualquer tipo de extensão desse raciocínio para outro exercício e podendo aí interferir na resposta, eu vou converter para centímetros, tá? Então eu vou deixar na mesma unidade. Então esse 36 metros aqui, ó, eu vou converter para centímetros. Para transformar em centímetros, né, tu sabe que em um metro eu tenho 100
centímetros. Então 36 metros é 36 vezes 100, que dá 3.600. Então isso aqui é o mesmo que 3.600 centímetros. E aí eu vou achar o x em centímetros. Então, organizando os homólogos, ó, 60 para x, os lados que estão fazendo a mesma função nos dois triângulos. Isso são os lados homólogos, são os lados correspondentes. Então eu escolhi 60 para x. Então eu escolhi do pequeno, triângulo pequeno, em cima do triângulo grande. Então na segunda razão faço a mesma coisa, pequeno em cima do grande. Então 90 em cima do 3.600. Porque 3.600 que eu resolvi adotar, né, na mesma unidade de centímetros. E aí eu vou isolar o x. Quem cruza no x fica embaixo, que é o 90. 90 vai ficar dividindo. E em cima eu tenho 60 vezes 3.600. Nota que esse zero aqui eu já poderia ter cancelado. Esse aqui com esse aqui. Antes. Mas eu vou cancelar agora. Ó. Esse zero com esse zero. Aí bem devagar, ó, ficou para mim 60 vezes 360 divide por 9. Vou simplificar aqui, ó. 360 por 9 dá 40. Então x é igual a 60 vezes 40. X é igual a 6 vezes 4, 24, com dois zeros, 2.400 centímetros. Como as alternativas estão todas colocadas em metros, então essa medida da altura do prédio, transformando para metros, eu tenho aí 24 metros. Lembrando que cada 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então se eu divido aqui por 100, eu tenho a transformação, a conversão para metros. E aí x igual a 24 metros, altura do prédio, letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.